Hi students, how are you? You fine? Tudo bem por aí? Vamos começar mais uma aula de inglês, né? Mas antes, aqueles recados importantes, tá? Pessoal, atividade obrigatória, tá bom? Para que vocês possam garantir a presença de vocês. É o primeiro link, ok? Usem o mural para poder tirar suas dúvidas, não deixe dúvida nenhuma acumular. E também, a galera que pega as trilhas pedagógicas, o que faz as atividades pela televisão, não esqueçam de sempre entregar lá na escola de vocês, para que seus professores possam corrigir e garantir também as presenças de vocês lá no livro de chamada, tá ok? Beleza? E aí, o que a gente conversou na aula passada, né? Na aula passada, nós falamos sobre a segunda condicional, onde eu trouxe para vocês outras possibilidades. Lembra? Segunda condicional, frase com if, verbo no passado, would, could or might. São as três possibilidades, né? Foi isso que a gente falou. Hoje, o título da nossa aula, Me and Myself, tipo eu e eu mesmo, talvez seria mais ou menos essa a tradução. E vamos conversar um pouco sobre pronomes reflexivos. Pronomes esses que eu acredito que não seja tanta novidade, porque em séries anteriores vocês já conversaram, já viram isso daqui, tá bom? Então vamos começar. Então é o seguinte, pessoal, para o nosso warm-up, nós temos aqui uma imagem bem bonita, né, de uma praia, e tem um rapaz olhando para o oceano, assim, né, para o mar. É uma citação do Oscar Wilde, um escritor britânico também, famosíssimo na literatura internacional, tá? E diz assim, Be yourself, everyone else is already taken. Seja você mesmo, todo mundo já foi tomado, no sentido assim, já existe todo mundo já tem o seu jeito, então seja você, tá? Number one, então tem duas perguntinhas para vocês. Number one, is it important to be yourself? Na sua opinião, é importante ser você mesmo? Yes or no? Number two, what does Oscar Wilde mean? O que o Oscar Wilde quer dizer? Nós já sabemos em português, mas daí eu quero que você leia as alternativas para então marcar a resposta correta. Eu não vou falar mais nada, se eu traduzir eu vou acabar dando a resposta. Fica por conta de vocês aí, beleza? Então façam a atividade e eu já volto para a gente poder corrigir. Para a pergunta número 1, as duas possibilidades são Is it important to be yourself? Yes, it is. No, it isn't. Sim e não, beleza? Se fosse para uma resposta mais completa, é só você repetir o resto da frase. Yes, it's important to be myself. Daí o yourself vira myself. A negativa é a mesma coisa, só que aí seria o isn't. E a número 2, o que o escritor, né, Oscar Wilde, quer dizer? Resposta correta, a letra B. You should be different from the others. Que você deveria ser diferente dos outros. A letra A diz que você deveria ser igual. Não, ele diz que é para ser diferente. E, sobretudo, pessoal, esse escritor, ele, naquela Inglaterra de séculos atrás, que era completamente machista, ele veio para poder quebrar esse paradigma, inclusive. Então, ele, com essa coisa de não ser igual, ser diferente. Beleza? Então, vamos lá. Para o nosso reading aqui. Why is it important to be yourself? Esse é o título. Por que é importante ser você mesmo? The most important goals in life are personal tranquility and peace of mind. Yet, these objectives are very hard to attain, so if you're trying to live by someone else's rules,
This is why you must be yourself and do exactly what you love in order to have a fulfilling and liberating life. Aqui ele fala que os objetivos mais importantes da vida que as pessoas buscam, né, é a tranquilidade pessoal e a paz na mente, né, e uma mente em paz. Mesmo assim, esses objetivos eles são muito difíceis de serem alcançados se porventura você estiver tentando viver a vida de outra pessoa, tá? As regras de uma outra pessoa. Por isso que é muito difícil ser você mesmo e fazer por isso que é importante, por isso que é importante você ser você mesmo e fazer exatamente aquilo que você quer para realizar os desejos da sua vida, tá bom? E aqui eu coloquei um gifzinho, né? Como se o ETzinho que está aqui atrás, como se fosse para ele ser ele mesmo, né? Tá aqui, tá be yourself, seja você mesmo, tá? Então, olha só. Eu tenho duas perguntas sobre o textinho que a gente leu aqui agora, tá? Eu quero que você busque aí o significado, o sinônimo da palavra yet, nesse contexto, porque existem outros. E, número 2, what are the most important goals in life? Quais são os mais importantes objetivos da vida? Tempinho para responder. Já volto aí. Vamos corrigir então, pessoal, olha só. Yet, nesse caso aqui, ele é o mesmo que but, ok? Mas, exceto, utilizado para contraste, tá? Por que eu disse anteriormente uma das possibilidades? Porque o yet, ele também é muito comum de se aparecer em frases negativas, significando ainda, tá? Mas não é o caso, tá bom? E quais são, a pergunta aqui, what are the most important goals in life? Quais são os objetivos mais importantes da vida de acordo com o texto?
Personal tranquility and peace of mind. Tranquilidade pessoal e paz na mente, ok? Então vamos seguir. 3 e 4, ainda sobre o mesmo pedaço do texto. 3. Two words from the text that means objetivo. Tem duas palavras no texto que significam objetivo. Que palavras são essas? Uma delas, inclusive, é cognata, parecido com o português, então é fácil. A outra, se você conseguiu prestar atenção na minha tradução, acho que você vai conseguir achar fácil. E attain, esse verbo aqui que está na linha 2, o que ele significa? Ele é o mesmo que o que, né? Eu quero o sinônimo dele. Um dicionário pode te ajudar a chegar à resposta correta, ou então tenta ver pelo contexto, tá? Que daí talvez você possa chegar a uma resposta certa também. Bora lá? Já volto para a gente corrigir. Então, as duas palavras que tem no texto que significam objetivo são goals and objective. Essa daqui que eu disse que é mais cognata, né? Parecida com o português. A outra aqui até é um falso cognato, né? Que parece goal, mas nesse contexto aqui não é objetivo. E attain, esse verbo, gente, qual seria o sinônimo dele? Reach, que é o verbo alcançar, né? No sentido de alcançar, conseguir alguma coisa. O have significa ter. Então, letra B é a resposta certa aqui, tá bom? Então vamos seguir, pessoal. Reading for critical thinking. Agora é para vocês refletirem e responderem. Temos uma citação que diz assim, olha. Just be yourself. Life is too short to be someone else. Seja você mesmo. A vida é muito curta para ser outra pessoa, tá? Daí eu tenho as seguintes perguntas. Do you agree with the quote? Você concorda com essa citação? Apenas sim ou não.
Why is it important to be yourself in your opinion? Por que é importante ser você mesmo na tua opinião? Nós lemos um texto que deu uma explicação breve, mas aqui eu quero a tua opinião, pessoal. Podem colocar em português se for o caso, mas aquela prática de tentar em inglês, ou algumas palavras de forma isolada em inglês, ou se conseguir tudo, não tem problema. Mas desde que você pegue depois e faça esse exercício de tradução, tá bom? Vamos lá, já volto para a gente poder corrigir. Bom, é resposta pessoal, né? Cada um tem a sua opinião, é claro. É óbvio que eu acredito que sim, você tem que ser você mesmo, né? Fazer aquilo que você quer, que você gosta, buscar aquilo que te traz prazer, desde que você não esteja fazendo mal a ninguém, a si próprio, né? Eu acho que vale, tá bom? Então, beleza, pessoal. Language in use. Agora sim, vamos para o nosso ponto gramatical, que, como eu disse lá no início da aula, a gente iria falar um pouco sobre os pronomes reflexivos, tá? Quando a gente fala de pronome reflexivo, há 3 situações diferentes em que você pode utilizar esses pronomes, tá bom? São eles. Inclusive tem até o exemplozinho aqui, né, do nosso GIF, que quando ela fala aqui, be yourself. A palavra yourself é um pronome reflexivo, tá? Então o pronome reflexivo, ele é sempre formado pelo pronome, normalmente a maioria deles é um pronome possessivo, com exceção do him, né, quando você quer falar no masculino, que aí é um pronome objeto, junto com a palavra self e selvas, que a gente já vai ver, tá bom? Então, em que situações que é utilizado os pronomes reflexivos? Primeira, para dar ênfase à pessoa que pratica a ação. Segundo, quando quem faz a ação também a sofre, ou seja, o sujeito
ele também funciona como objeto, porque ele faz e sofre ação. E a número 3, quando o pronome reflexivo vier seguido da palavra by, né, o by vier juntinho, ele vai significar alone, vai ser o mesmo que alone, sozinho, tá bom? Aqui estão os pronomes reflexivos, tá? Então, olha, I, myself, you, yourself, he, himself, é isso que eu falei, né, que ele vem de um pronome objeto, she, herself, it, itself, e o it também, né, vem do pessoal. We, ourselves, you, yourselves, they, themselves. Deixa eu só frisar aqui. Quando você vai falar o plural, que são esses 3 últimos aqui, ó, nós, vocês, eles ou elas, você usa o selvas. Então muda de self para selvas, tá ok? Então só isso que eu queria frisar, tá bom? Então, aqui estão os pronomes reflexivos, que é o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Vamos ver no exemplo como é que isso funciona melhor? Então aqui, ó. Kelly cleaned the apartment herself. Kelly limpou o apartamento ela mesma. Então aqui eu estou frisando que foi ela e não foi outra pessoa. Dei ênfase. Na segunda, Josh burned himself while he was cooking dinner. O Josh se queimou enquanto ele estava cozinhando o jantar. Ele fez a ação de cozinhar, de se queimar, e ele sofreu, tá? Então ele funciona também como objeto. My friends are going to live by themselves. Os meus amigos, eles vão morar sozinhos. Então, quando eu tenho by junto com o reflexivo, é o mesmo que alone. Beleza? Então, são os 3 exemplos aqui, sempre seguindo o sujeito, né? Feminino, então é o pronome feminino, masculino, aqui é plural, tá bom? Então, olha só. Coloquei aqui as explicações 1, 2 e 3 e outros exemplos. Né? Então eu quero que vocês numerem se é para dar ênfase, se é o sujeito que faz e sofre, ou se é aquela situação que vai significar alone. Coloque 1, 2 e 3. Muito fácil. Vou dar um tempinho para vocês poderem fazer e já volto para a gente corrigir. Bora lá.
Vamos corrigir, pessoal? Então, olha só. Eu tenho aqui, para dar ênfase à pessoa que pratica a ação, a número 1. Então, é a frase de baixo, ó. Daisy prepared the dessert herself. Daisy preparou a sobremesa ela mesma, ou seja, foi ela que fez, não foi outra pessoa que ajudou, enfim. Número 2, quando quem faz a ação também a sofre, né? Então, o sujeito fez e sofreu a ação. É a primeira frase. I hurt myself playing basketball. Eu me machuquei jogando basquete. Ou seja, ele fez a ação de se machucar e sofreu. E, finalmente, quando seguido da partícula by, para indicar alone, né? Para ser o mesmo que sozinho. Obviamente, aqui sobrou aqui, ó. We decided to travel by ourselves. Nós decidimos viajar sozinhos. A gente traduz como sozinhos, tá bom? Então, we, nós, ourselves. I, myself. Daisy é uma mulher. She, herself. Ok? Vamos praticar mais. Tem um exercício aqui no próximo slide, ó. Fill in with the right reflexive pronoun. Eu tenho aqui da letra A até a letra F e você vai preencher as lacunas com o pronome reflexivo correto. Dica: foca no sujeito. O sujeito que vai indicar para você qual é o pronome reflexivo a ser utilizado. Vamos lá? Já volto então, daí a gente já corrige esse exercício juntos. Correção, pessoal. James wasn't careful and cut himself with a knife. James não foi cuidadoso e se cortou com uma faca. Então, James, masculino. My sister and I looked at ourselves in the mirror. Minha irmã e eu nos olhamos no espelho. Nós, ourselves. My kids will go to school by themselves.
Meus filhos irão para a escola sozinhos. Plural, filhos, eles, themselves. Junto com o by, significa alone. Did you enjoy yourself at the party? Você se divertiu na festa? Se você mesmo se divertiu, não outra pessoa. E I introduced myself to my new classmates. Eu me apresentei para os meus novos colegas de classe. E a letra F. Why is the dog scratching itself? Por que o cachorro está se coçando? A gente está falando de um animal, por isso que vai ser it, ok? Então tá bom. Bora para o nosso quiz? Então olha só, aqui está separadinho, né, pessoal? Eu tenho aqui um exercício do concurso da Prefeitura de Teresina lá no Piauí, está um pouco adaptada. Leia com calma e essas três lacunas serão preenchidas com uma das duas alternativas. Vejam com calma aí qual seria a correta. Já volto para a gente poder corrigir. Então, olha só, eu botei aqui para vocês uma questão de um concurso da Prefeitura lá de Teresina, né? E ele pedia justamente para que você escolhesse a opção correta para poder preencher essas lacunas que aqui estão. Quando eu botei adaptada, pessoal, é porque, se eu não me engano, esse concurso ele tinha 5 alternativas. Então, eu coloquei aqui somente 2, como a gente está acostumado com o nosso quiz. Então, olha só. Para você poder saber qual seria o correto, pessoal, basta você se basear no sujeito. Carol é uma mulher. The children, as crianças. The boy, o menino. Pronto. Carol, ela. Herself. Pronto, você já descobriu a correta. Então, a resposta certa é a letra B. Carol can't wash herself. The children, themselves. The boy cut himself. O menino cortou ele mesmo.
né? Então é só você seguir o sujeito e daí você consegue chegar sem problema nenhum ao pronome reflexivo correto, tá? A nossa segunda questão é uma prova lá do Distrito Federal, tá? Também está adaptada pelo mesmo motivo, tá ok? Eu tenho uma citação aqui, uma frase sobre os americanos, tá ok? E aqui assim, o itself está se referindo a quê? Então você precisa ler e buscar a que esse pronome itself está se referindo. Tem as duas alternativas aqui. Pense com calma na questão de plural singular. Itself se refere ao que? Objetos, animais, pessoa, tudo aquilo que a gente conhece sobre seus pronomes. E marque a resposta certa. Já volto aí. Como eu coloquei só duas alternativas aqui, óbvio, facilita um pouco mais do que 4 ou 5. Agora eu também não me lembro se eram 4 ou 5 nesse concurso. Mas assim, logo de cara, pessoal, a gente sabe que o it ele é utilizado para se referir a coisas ou objetos, animais de um modo geral, no singular. Sendo assim, a gente logo de cara já elimina a letra B por dois motivos. Primeiro, Americans está no plural e Americans, americanos, pessoas. Então não tem como ser essa resposta. A correta é a letra A, American Patriotism, o patriotismo americano, que é o que o pronome itself está se referindo, tá ok? Então essas dicas em relação a plural, singular, se é para pessoa, objeto, animal, nossa, isso ajuda pra caramba. Então já te ajuda, inclusive, a eliminar algumas alternativas, tá bom? E aí, o que a gente conversou hoje, né? O foco da nossa aula foi nos pronomes reflexivos, né? Praticamos um pouco de texto e de interpretação, mas o foco foi nos pronomes reflexivos, tá ok? Então a gente encerra por aqui. Todo esse material vai estar disponível para vocês lá na plataforma. Vocês podem assistir novamente a aula, tirem qualquer dúvida com seu professor. Bye bye and see you next class.